o Senhor não tem como requisito templos luxuosos, com líderes, com nomes, renomes ou mídia, mas o Senhor indaga em suas palavras a dizer que onde houver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor se fará presença. Estamos aqui unidos e reunidos nesta grande corrente de oração, provocando milagres na adoração. Estamos aqui, Deus da glória, para provocar o nosso milagre através da adoração, para chamarmos a atenção do Senhor. Pois, como diz o nosso canal no YouTube, estamos aqui provocando o nosso milagre. E eu creio, Deus da glória, que vidas, adoradores, adoradoras voltarão aqui e testificarão os feitos do Deus da glória na história deste ou desta em forma de milagre, pois não estamos aqui nesta plataforma apenas para passar o tempo, mas estamos aqui para provocar o nosso milagre através da adoração. Senhor da glória, faça-se presença neste lugar, ó Espírito Santo do Deus da glória, faça-se presença neste lugar. Espírito Santo, não quero limitar também este convite ao Senhor apenas a essa transmissão, mas eu vos convido, faça-se presença no meu lar, ministério, família, projeto. Seja bem-vindo. Espírito Santo do Deus da glória, és bem-vindo neste lugar. E se no decorrer da transmissão o Senhor quiser nos usar conforme a sua, não a minha vontade, usa-nos. Lembro-me quando Paulo, no início do seu ministério, indagava a dizer assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É o Senhor, é a sua vontade sobre a nossa, Senhor. Por isso nos colocamos em sua dispensação. Usa-nos se assim for a sua vontade, mas também, se não quiser, ainda assim nos regozijaremos diante de ti, ó Deus da glória. Permita-nos, Senhor, sermos um canal de bênçãos na vida do nosso irmão. Permita-nos, ó Deus da glória, sermos um canal de bênção na vida de nossas irmãs, para que o enfermo ou enferma saia daqui curado, curada de suas dores e enfermidade, para que o que se perdeu na vida deste ou desta venha a ver por parte de ti, ó Deus da glória, a restauração das percas. Senhor, nos colocamos em sua dispensação e pedimos, Senhor, a direção do Senhor. Espírito Santo do Deus da glória, ao contrário das hostes espirituais malignas que invadem território, locais, famílias, histórias, sem mesmo ser convidado, o Espírito Santo do Senhor educado para ele se fazer presença, em qualquer local, ainda que seja de adoração, ele necessita de convite, ele vem depois de um convite. Por isso nós convidamos ao Senhor. Espírito Santo do Deus da glória, faça-se presença nessa transmissão, seja bem-vindo neste lugar. Ó Espírito Santo do Senhor, estamos aqui para provocar o nosso milagre através da adoração, e é isso que nós viemos fazer nesta grande corrente de oração por milagre, mais uma campanha de oração por milagre, aonde eu creio, Deus da glória, que vidas serão impactadas com os feitos do Senhor, com o milagre do Senhor na história desta mulher, com o milagre do Senhor na história deste homem. Por isso eu entrego vidas, adoradores e adoradoras em suas mãos, Deus da glória. Alcança-os, alcance-as com alcance sobrenatural da glória, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando a essa transmissão, a este vídeo live, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em o nome do Senhor Jesus. Estaremos entrando na grande corrente de oração por milagre. Estaremos provocando o nosso milagre através da adoração. Pois está escrito em Provérbios assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é entregar o nosso caminho ao Senhor, se não entregar ao Deus da glória nossas causas? O que nós almejamos, ansiamos que o Senhor venha nos alcançar em forma de milagres. Eu não sei qual milagre que você espera ser alcançado pelo Deus da glória, que você espera ser alcançada pelo Deus da glória, mas eu creio que Deus tem um milagre em especial para você, meu irmão. Eu creio que o Senhor da glória tem um milagre em especial para você, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Então vamos provocar o nosso milagre através da adoração, em nome do Senhor Jesus. Vamos provocar o nosso milagre, né? Provocando milagres na adoração. Provocando milagre na adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, estamos iniciando agora esta grande corrente de oração por milagres, porque sabemos que nos altos céus nós temos um Deus todo-poderoso capaz de alcançar a vidas adoradores, adoradoras com milagres sobrenatural da glória. Deus amado, eu não sei qual milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado por Ti, ó Deus da glória. Eu não sei, Deus amado, qual milagre que esta adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada por Ti, ó Deus da glória. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisou essas palavras dizendo assim: eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo diz que o Senhor tem o poder para nos alcançar com milagres maiores que os milagres que nós almejamos ser alcançados pelo Senhor. Paulo disse, Senhor da glória, que o Senhor é um Deus que pode nos alcançar com seus feitos, com seus milagres sobrenatural. Paulo disse que o Senhor não apenas nos alcançaria com os milagres que nós apresentamos ao Senhor em oração, mas o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos alcançaria com milagres até maiores que os milagres que nós almejamos ser alcançados por Ti. Ó Deus da glória, eu não sei de qual maneira este adorador encontra-se no exercício da fé dele neste momento. Eu não sei, Deus da glória, de qual maneira esta adoradora que aqui se encontra esteja no exercício da fé dela em prol do milagre que a mesma, do milagre que o mesmo almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Mas eu sei que Tu és Deus de poder e glória. Eu sei que Tu és Deus de maravilha, Pai. Eu sei que da maneira que essa mulher estiver exercitando a fé dela, o Senhor vai alcançá-la. Da maneira que esse homem estiver no exercício da fé dele, o Senhor irá alcançá-lo com seus feitos sobrenatural da glória. Ainda que algumas pessoas indagam a dizer: mas eu não sei como orar, eu não sei orar. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações e leva-as e apresenta ao nosso Rei da glória com gemidos inexprimíveis. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, não permita que nossas orações limitem-se ao teto deste lar ou de cada lar representado, mas leve, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, leva a petição desta mulher, a petição deste homem ao Rei da glória, ao trono da glória. Apresenta ao Senhor com gemidos inexprimíveis, para que vidas voltem aqui e testifiquem os feitos do Deus da glória em forma de milagre na história dele, na história dela, em o nome do Senhor Jesus. Ainda que pessoas indagam a dizer: eu não sei como orar, mas o Espírito Santo do Senhor está levando, eu creio, cada uma das nossas orações, pois a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo do Senhor quem leva as nossas orações. Talvez tenha pessoas aqui com um copo com água, crendo que o Espírito Santo do Senhor, quando nos visitar, pois Ele nos visita no momento de nossas orações, Ele há de consagrar esta água. Talvez tenha pessoas que estão aqui com a foto da pessoa, por quem precisa que o Senhor venha tratar, libertar ou transformar, unindo a fé dele ou dela com a nossa. Deus da glória, talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho, precisando que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Talvez, Senhor da glória, eu esteja orando com pessoas que estejam com resultado médico, precisando de uma cura, pessoas que talvez estejam com causa na justiça, até com o número do processo. Deus, eu não sei de qual maneira esse adorador, eu não sei de qual maneira esta adoradora, Deus da glória, encontra-se no exercício da fé dela, encontra-se no exercício da fé dele, mas eu sei que Tu és um Deus que responde nossa oração. Eu sei que Tu és um Deus que alcança a nossa petição, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, eu te entrego cada vida, cada adorador, cada adoradora que une a fé dele com a nossa, que une, Deus da glória, a fé dela com a nossa. Em o nome do Senhor Jesus, vai alcançando a vidas, vai alcançando, Deus da glória, adoradores, vai alcançando, Deus da glória, adoradoras com alcance de milagre e com milagre sobrenatural da glória, em o nome do Senhor Jesus. Ainda que a princípio, Senhor da glória, olhares estão inclinados, elevados em direção ao aparelho de celular, mas eu creio, Senhor amado, que corações e mentes já estão elevados e inclinados para a glória, inclinados para Ti, pois em Salmo 121, o salmista Davi indagava, dizendo:
dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas nesta mesma frase, o salmista que indagava olhando para o monte, que dizia que estava olhando para o monte à espera do socorro, ele disse: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda que olhares estejam elevados, direcionados nessa direção, Senhor, desse vídeo, Senhor da glória, mas eu creio que corações e mentes já estão inclinados, elevados, direcionados a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso eu entrego em Tuas mãos cada vida, por isso eu entrego em Tuas mãos cada adorador, por isso eu entrego em Tuas mãos cada adoradora, Pai, que une a fé dele com a nossa, que une a fé dela com a nossa, e juntamente conosco forma aqui uma grande corrente de oração, porque, Senhor, em Jeremias capítulo de número 33, no verso de número 3, o Senhor requisitara ao profeta Jeremias que o mesmo o adorasse, quando em Jeremias 33, verso 3, o Senhor falou: Jeremias, clama-me, e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor falou para o profeta Jeremias que se ele clamasse ao Senhor, o Senhor iria anunciar novidade. Eu creio que é o Senhor falando para a sua igreja que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós buscamos ao Senhor na beleza da sua santidade, nós somos surpreendidos pelas novidades que o Senhor tem para nos proporcionar. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão vivendo, Senhor, a mesmice, as mesmas frustrações, as mesmas decepções, os mesmos problemas, e talvez este homem que aqui se encontra, talvez esta mulher que aqui se encontra, Deus da glória, precisa viver o milagre do Senhor na vida dele, precisa viver, Deus da glória, o milagre do Senhor na vida dela. Por isso eu entrego em Tuas mãos cada vida, Senhor da glória, cada adorador, cada adoradora que une a fé dele ou dela com a nossa, e conosco forma esta grande corrente de oração por milagre. Deus vai sondando cada mente, cada coração, vai contemplando, Deus da glória, a cada petição. Lembro-me quando o teu servo Davi, o salmista, ele indagava, e eu creio que ele referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, quando Davi dizia: Senhor, Tu me sonda, Senhor, Tu me conhece, Senhor, Tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda, Deus da glória, que as palavras muitas das vezes não me chegam nem à boca, mas Tu, ó Senhor, Tu já conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Segundo o salmista, Senhor da glória, o Senhor conhece. Segundo o salmista Davi, quando nós oramos, quando nós adoramos, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória. O mesmo toma conhecimento de nossas petições, o mesmo toma conhecimento do que nós almejamos ser alcançados pelo Deus da glória e leva ao Senhor. Ou seja, eu creio, Senhor da glória, que tem vidas aqui que ainda que não esteja indagando com palavras o que precisa ser alcançado, o que precisa ser alcançado pelo Senhor em forma de milagre. Eu creio que o Espírito Santo do Deus da glória já está sondando cada coração, já está contemplando a cada petição, independente da maneira em que esse homem exercita a fé dele, independente da maneira, Deus da glória, em que essa mulher provoca o milagre na adoração, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela não adorou, ela não orou, mas ela dizia quando estava no seu lar: se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na hora do mestre, eu serei curada. Eu creio que tem pessoas aqui determinando o seu milagre, tem pessoas aqui, Deus da glória, exercitando a fé dele ou dela, Pai, crendo que o Senhor é Deus galardoador, pois está escrito na sua palavra, em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas está escrito na parte B assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Ele existe, e além dele existir, Ele é galardoador. E se esse adorador está aqui, se essa adoradora encontra-se aqui, é porque ela crê que o Senhor é Deus que pode prover o milagre que Ele almeja ser alcançado por ti, Deus da glória, porque ela crê que o Senhor é o Deus que pode prover o milagre que ela espera ser alcançada por ti, Deus da glória. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de adoradores. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de adoradoras, Pai, vidas que formam aqui, Pai, conosco uma grande corrente de oração por milagre, essa grande campanha de clamor por milagre, aonde outrora por misericórdia o Senhor já alcançou vidas, Senhor da glória.
E nós tivemos inúmeros dos testemunhos dos feitos do Senhor. Nós tivemos vidas aqui que testemunharam a cura, muitas das vezes ao vivo, sendo curado, curada. Nós tivemos vidas aqui que testemunharam, Deus, Pai, a restauração, a restituição do relacionamento. Nós tivemos vidas aqui que testemunharam o milagre financeiro por parte do Senhor na vida do mesmo, da mesma. Nós tivemos vidas aqui, Deus da glória, que testemunharam, testificaram, Senhor da glória, o feito do Senhor na vida deste ou desta, muitas das vezes libertando a um dos seus familiares. Estamos aqui desde o findar do ano de 2021, quando o Senhor colocou ao nosso coração para nós estarmos aqui para pregoarmos que o Senhor é Deus que opera milagre, que o Senhor é Deus que opera maravilha. E desde então nós tivemos muitos testemunhos esses que nós até postamos na FOIU para engrandecer o seu nome. Por quê, pastor? Porque o Senhor me revelara, o Senhor nos mostrara que há muitas pessoas até que se denominam cristãos, que se denominam, crerem no Deus que tudo pode, mas já não acreditam mais no milagre. Quantas pessoas indagam ou indagaram a dizer: milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não existem mais milagres. Milagres aconteceram no passado, nesses tempos Deus já não opera mais milagre. Mas o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagre, nesta grande corrente de clamor por milagre, é o Deus que indaga em suas palavras a dizer: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu serei o mesmo eternamente. O Senhor fala na sua palavra, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor é imutável, Deus da glória. O Senhor não muda, Senhor amado. Por isso, Pai amado, eu creio, porque o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado já está alcançando vidas, já está alcançando adoradores, já está alcançando adoradoras com alcance de milagre. O mesmo Deus que outrora alcançou vidas com milagre sobrenatural, eu já posso contemplar o Senhor alcançando a história desta mulher, o Senhor alcançando a história deste homem, alcançando com alcance de milagre, porque tu és um Deus de milagre, porque tu és um Deus de maravilha. E é por isso, Deus da glória, é porque cremos nos seus feitos e na sua grandeza, que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, nesta grande corrente de clamor por milagre, porque cremos que o nosso Deus, alabraia chegue andaraia, urabacando remi andaramandaia candaraia, o nosso Deus ainda opera milagres, sinais e maravilha. Por isso eu te peço, Senhor da glória, vai contemplando a petição desta mulher. Ai de calabraia candaraia, vai contemplando o Rei da glória, a petição deste homem. Deus, foi o teu servo Davi quem indagava a dizer a respeito do Espírito Santo, e Davi dizia assim: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Oh, decai ainda que muitas das vezes as palavras nem nos meus lábios chegam, mas tu, ó Deus da glória, tu já conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Oh, Rablai de Kalashuri Andaraia, olha o que esta mulher que aqui se encontra precisa viver em forma de milagre na vida dela, Senhor. Olha o que esse homem que aqui se encontra precisa, Senhor. Alabraia Kandaramandaya Kandaraia, Oriande Kalashuri Andaraio, viver, ser alcançado pelo Senhor em forma de milagre. Labrai de codecando rebi andaraia, oriande candaraia, ainda que bocas se batem dizendo já não existem mais milagre, milagres aconteceram no passado, mas o Senhor indaga a dizer: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei eternamente. É o Senhor quem diz que o Senhor é o mesmo. Quantas e quantos testemunhos nós nos regozijamos, Senhor da glória, desde o ano de 2022 até os tempos atuais. Restituição sentimental, cura, libertação, transformação. E a Bíblia fala, Senhor, sobre seus feitos, dizendo assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. Ele é fiel, decai, decandarábia. O Senhor é fiel para continuar. Oh, decalachuri andarai.
aleluia, com esta obra de milagre. O Senhor é fiel, o Senhor da glória. Nós tivemos um testemunho de restituição. O Senhor é fiel para continuar restituindo o relacionamento. Nós tivemos um testemunho de cura. A Bíblia vai dizer que o Senhor é fiel para continuar curando enfermo e enferma. Nós Nós tivemos testemunho de libertação em familiares. O Senhor é fiel para continuar libertando. Alamande calachuriandarábia, alabando que manda yacandaraia, oriande candaramanda yacandaraia. Olha aí o milagre que esse adorador que aqui se encontra precisa ser alcançado por ti, Deus da glória. Eu te apresento o milagre que essa adoradora que aqui se encontra almeja, anseia, necessita ser alcançada por ti, ó Deus da glória, em forma de milagre. Senhor, tu és um Deus de milagre, Senhor, tu és um Deus de maravilha, Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vai contemplando a cada petição, vai alcançando a cada adorador, vai alcançando cada adoradora, vidas que unem a fé dele ou dela aqui com a nossa, e junto apresentamos a ti o Espírito Santo, pois a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo do Deus da glória, no momento da nossa adoração, no momento da nossa oração, ele vem diante de nós, ele sonda a nossa mente, ele contempla o desejo do nosso coração. Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, tu sabes do meu sentar e o levantar. Muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu já sabe, tu já conhece as minhas petições. Olha aí, de calabaia candarábia, uriande cando rebia caia candaraio. Olha aí, Senhor amado, o que esse homem precisa será alcançado em forma de milagre. Deus, eu te apresento o que esta mulher precisa ser alcançada por ti, Deus da glória, em forma de milagre, Senhor amado. Alabrande rai de cando rebia andarábia. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus imutável, vidas que estão conosco no decorrer dos tempos, cotidianamente formando esta grande corrente de oração por milagre, vidas que estão sempre aqui orando conosco, vidas que o Senhor colocou para fazer esta campanha de oração em prol do milagre dele, em prol do milagre que ela almeja receber do Senhor. Ah, Senhor, nossa irmã Gilânia, nossa irmã Neidicena, nossa irmã Tassiane, Karina, Senhor da glória, Josimere, Deus amado, Senhor amado, Wesley, Senilda, Senhor amado, Dionara, Senhor amado, nosso irmão Adriano, Senhor da glória, nossa irmã Patrícia, Senhor amado, vidas que estão aqui sempre nesta grande corrente de oração por milagre, de Calabrande Raia Candarábia, vidas que estão chegando e também somando com os demais nesta grande corrente de oração por milagre, Alabraia Shuri Andarábia. Vidas que eu creio, Senhor da glória, que o Senhor há de surpreender com o milagre sobrenatural da glória. Nossa irmã Flávia Neto sempre está aqui também presente nesta grande corrente de oração por milagre, de Calabrande Raia Candarábia. O seu filho amado Jesus, ele orientando os discípulos no Evangelho de Mateus, ele diz que aquele que busca acha, e aquele que pede recebe. São vidas que estão aqui nessa busca em prol do milagre que ele precisa ser alcançado, em prol do milagre que ela precisa ser alcançada, assim como outrora o Senhor alcançou vida, Senhor, com milagre sobrenatural da glória. Eu creio que a nossa busca nesta corrente de oração online não é em vão. Eu creio que esta campanha de oração por milagre online não é uma campanha em vão, porque nós estamos orando aquele que responde, não estamos adorando a Baal. A nossa campanha de oração por milagre seria em vão se a nossa adoração fosse designada a Baal, mas nós estamos adorando ao Deus de Elias, pois a história vai dizer que o profeta Elias tinha tanta convicção que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, ainda que nós apresentamos-as ao Senhor com tema, ainda que nós apresentamos nossas petições temáticas, Senhor da glória, que Elias lança um desafio aos profetas de Baal e aos profetas de Jessi. Então Elias diz assim aos mesmos: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Elias sabia que o Senhor não apenas responde a nossa petição, mas o Senhor responde o tema que nós apresentamos a ti, ó Deus da glória, em petição. E o tema que nós estamos apresentando a ti nessa grande corrente de oração é milagre, Senhor da glória. Elias apresentou o tema de fogo, alabando que manda e a candarábia. O tema que nós apresentamos é milagre, assim como Elias apresentou
aos profetas de Baal e ao povo de Israel, um Deus de resposta. Eu sei que vidas aqui conhecerão o Deus de milagre, através do testemunho que essa mulher vai voltar aqui e vai dar, o testemunho de milagre, através do testemunho que esse homem ainda vai voltar aqui e vai testificar que eu creio, Senhor da glória, que o Senhor já está tocando a história com um toque de milagre. Alamande Raya Candarábia, Alabrachuri Andaraia. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta. Senhor, não estamos aqui adorando a Baal, mas adorando ao Deus de Elias, a um Deus de resposta. Senhor, Elias apresentou o tema de fogo diante dos profetas de Baal. Tem pessoas apresentando como tema a vida sentimental deste homem, a vida sentimental desta mulher. Elias apresentou a Israel o Deus que responde com fogo. Tem pessoas apresentando a família agora nesta grande corrente de oração por milagre, assim como Elias apresentou a ti, ó Deus da glória, o Deus de fogo, ao povo de Israel, os profetas de Baal. Tem pessoas apresentando causas que está na justiça. Tem pessoas apresentando a ti, ó Deus da glória, a área da saúde do mesmo, da mesma. Ó Senhor, tu és um Deus de resposta, e assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante de Baal, diante dos profetas de Baal, pois a palavra de Deus vai dizer que Elias prepara o altar, Elias repara o altar, e quando ele adora a ti, ó Deus da glória, a Bíblia vai dizer que o fogo desce do céu e consome aquele holocausto diante dos olhares do povo de Israel. Alabrande Raya Candarábia, diante dos olhares dos profetas de Baal, houve resposta. Diante de olhares acusadores da história desta mulher, diante de olhares acusadores na história deste homem, diante de olhares caluniadores, vai ter exaltação na história desta mulher para a glória do Senhor. Vai ter exaltação do Deus da glória. Alamande Calabraia Candarábia, Oriande Code Calabande Caia Candaráia, Urabrai de Code Cando Rebiandaraia. Vai ter resposta, porque Senhor, tu és um Deus de resposta, porque tu não és Baal. Elias apresentou o Deus de resposta, pois a Bíblia vai dizer que o fogo consumiu aquele holocausto. Tem pessoas que vai conhecer o Deus que tu é na vida desta mulher. Tem o Deus que vai entender e ver o Deus que o Senhor é na vida da história deste homem, de Calabrande Calachuri Andarábia, porque por hora talvez estão falando desta mulher, da história da mesma, talvez por hora estão falando deste homem, da história do mesmo, mas está sendo preparado o tempo do testemunho, eu creio. Alabrai de Calachuri Andarábia, Uriando que mande Candaramandaya Candaraia. Está sendo preparado o tempo do teu testemunho. Ei, você veio aqui apenas para receber a confirmação de Calabrande Caia Candaraia, ei de Calamande Calachuri Andaraia. É com você que está passando por essa luta, é com você de Calachuri Andaraia, que indagou dizendo ao Deus da glória: Senhor, eu já não tenho mais força nenhuma, Senhor, eu já não sei o que fazer quanto a esta situação. E Deus te trouxe aqui para te dizer: você está em berraca. Oriande Calabraia Candaraia. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, no verso de número 15, o Deus da glória respondeu a oração do rei Josafá, rei de Judá, e Josafá foi para um lugar chamado Vale de Berraca. No Vale de Berraca é lugar onde você apenas observa, faz uma ligação com o Deus da glória, enquanto Deus peleja por você. Oh, Rabande Kalashuri Andaraia, Deus está pelejando pela tua história. Porque o que não é para você, o que não está no seu limite físico, é nesta área que Deus trabalha, é nesta área que Deus entra. Labrande Kalachuri Andarábia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no verso de número 37, quando o anjo do Senhor foi até Maria levar a mensagem de que a mesma ia gerar o Salvador, entre as revelações celestiais que o anjo trouxe até Maria, o mesmo falava sobre sua prima Isabel, quando Maria talvez questionando, e o anjo em Lucas 1,37, ainda dentro do diálogo, disse para Maria: Maria, porque para Deus nada é impossível. O Deus a qual nós estamos adorando, é Ele quem move, é Ele quem age nessa causa que para você é impossível. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te trouxe para te dizer: sou eu, o Deus dos exércitos, quem trabalho nesta causa. Orablande Kalachuri Andarábia. Não adianta você estar num estresse só, tentando resolver
essa situação, porque essa situação não é para você resolver, é para mim, diz o Senhor, para você. Sabe por que essa angústia no teu coração? Porque tu tem tentado resolver, terra, o que é para Deus resolver. E Deus manda eu te dizer que o que é para você resolver, Deus vai confiar em você. Mas o que é para Deus, Deus manda eu te dizer que o que é para você resolver, Deus confiará você resolver. Mas o que é para Deus resolver, escuta, porque é de Deus para tua vida, é necessário mais confiança de calachúria, alabrande calachúria, porque tu diz que confia a terra, mas teu coração está angustiado, de calachúria andarábia, uma enorme ansiedade no teu coração. E Deus diz assim para você: deleita-te tão somente, deleita-te tão somente. Oriande calachuri andaraia, urablai de col de canto rebi andaraio, e de calabraia shuri andaraia. Assim como Deus da glória respondeu ao profeta Elias, desde então mesmo passou a ser conhecido como profeta de fogo. Se prepara, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: vou eu, Senhor, responder com o que está no teu coração. Te prepara para a resposta. Oriande cando rebi andaraio, ribiande cando rebi ashúria, alabrai de calachegue andaraia. Se prepara, porque a resposta vai ser em forma de milagre. Você pediu a Deus pelo menos um sinal. Você falou assim: Deus, eu preciso pelo menos de um sinal para me continuar acreditando, para mim não ficar sonhando em vão. Mas o Senhor vai te responder. Mas é com um milagre, porque já está preparado. De calachura, eu não sei quem foi que falou essas palavras, mas toma posse agora, porque Deus manda te dizer: já está preparado e já está sendo enviado até você o teu milagre. Oh, rabai de calachuri andorébia, urabande keia candaraia candarábia, alablando que mandaia candorébia, arablachuria candaraia, urabacandaraia candorébia. Do que de calachuri andaraia, oriande candarábia. A promessa nunca deixou de ser sua. A promessa nunca deixou de ser sua. Havia barreira, mas a promessa ainda era sua. Houve levante, mas a promessa ainda é sua. Houve impedimento, mas a promessa ainda é sua. O adversário se levantou, mas a promessa ainda é sua. Ei, o tempo está passando para você e tu tem dito: Senhor, cadê? Mas o Senhor manda te dizer: a promessa ainda é sua. E quem te prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. De calabrande raia candaraio, urabai de cando rebi andaraia, orablacando rebi andaraio. Ei, eu não sei quem foi você, mas Deus manda te dizer: você pediu a Deus pelo menos um sinal. Você está aqui nessa transmissão, mas você, antes de vir a essa transmissão, você passou para saber que é Deus que fala contigo, terra, para saber que Deus ainda fala com você. Você passou por outras lives de adoração, orabaia candaraia, e você falou: Deus, eu preciso de um sinal. De comandaia candará, mandaia candaraia. Você está aqui nessa transmissão, mas não veio direto aqui não, ei. Você passou em outra transmissão e você indagou dizendo: Deus, eu preciso pelo menos de um sinal. Oh, te calabaia candaraia candaraia. O meu Deus manda te dizer: já está preparado a tua vitória. Se prepara, porque nesta live onde eu, Senhor, estou falando contigo, você vai voltar e vai dar esse testemunho. Te corabaia candaraia, oriande keia candaraia. Você vai voltar e vai dar esse testemunho, hein? Marca esta live, porque aqui você dará o seu testemunho, porque hoje eu, Senhor, estou decretando esta vitória. A resposta que você me pediu, de Keia Candarábia, filha minha, eu, Senhor, estou concedendo em forma de milagre. Se prepara, porque tu vai voltar aqui e dar esse testemunho.
Harablande kalashuri andaraio, ibio de caio que mandaia candarabia, alabrashoria cando rebi andaraia candaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, alabrande kalashúria. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre. Estamos aqui, Pai, provocando o nosso milagre na adoração. Mas nós pedimos ao Senhor, vai contemplando a cada petição, a cada clamor, Pai, alabraia shuri andaraia. Deus, eu não sei o que tem se levantado, eu não sei qual é a barreira, porque a Bíblia vai dizer no livro de Josué, que quando Josué e Caleb chegaram na terra prometida, havia uma muralha, aquela muralha que cercava Jericó, uma muralha indestrutível. Alabai de kalashuri andarábia. A Bíblia vai dizer que eles começaram a adorar o Deus da glória, e o Deus a qual nós estamos adorando orientou Josué e Caleb que rodeassem aquela muralha, a adorar, a buscar a face do Senhor. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué e Caleb adoravam, as muralhas iam caindo por terra. A Bíblia vai dizer que enquanto eles rodeavam aquela muralha, adorando ao Deus da glória, as muralhas iam se derribando. Eu creio que enquanto nós estamos orando, tem barreira caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando, tem o que está sendo quebrado. Eu creio que enquanto estamos orando, tem obra de bruxaria caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando, tem obra de feitiçaria caindo por terra. Eu creio que enquanto estamos orando, o Senhor já está enviando anjo até vidas neste momento, porque a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo de número 10, Daniel orou durante 21 dias, e enquanto Daniel orava, uma peleja estava acontecendo. O adversário, o príncipe da Pérsia, impedia que Gabriel, o anjo, o mensageiro, chegasse até o profeta Daniel. O anjo Gabriel não conseguia chegar até o profeta Daniel, porque o príncipe da Pérsia estava diante ali a impedi-lo, quando Deus, Criador dos céus e da terra, a qual nós estamos adorando neste momento, envia Miguel, o príncipe de peleja. Eu creio, Deus amado, que esse anjo foi enviado para jogar por terra toda a barreira, Urabande kalashuri andarábia, assim como o Senhor enviou, Senhor amado, o arcanjo Miguel, anjo de peleja, para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Eu creio que o Senhor já enviou anjos guerreiros para jogar por terra a barreira que está entre essa pessoa e o milagre, que a mesma anseia ser alcançada, que o mesmo anseia ser alcançado pelo Senhor Deus da glória. Eu creio, Senhor da glória, porque a Bíblia vai dizer que o povo de Israel rodeavam, adorando ao Senhor da glória, rodeavam aquelas muralhas, e as muralhas iam caindo por terra, e as muralhas iam sendo derribadas em o nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio que essa barreira já não vai mais existir, que impedia esse homem receber o milagre, que impedia essa mulher receber o milagre, essa situação que estava travada, essa situação, eu falo no verbo passado, porque já está no passado, essa situação que estava travada contra a vida desta mulher, essa situação que estava travada contra a vida deste homem, este demônio desavisado tranca a rua do inferno, que trancou situações impedindo de calabra e achuri andarábia, impedindo o milagre. Hoje ele cai por terra, porque o Deus da glória já enviou anjo de peleja, assim como aquela muralha caiu diante de Josué e Caleb. Hoje, agora, eu profetizo em o nome do Senhor, que já caiu por terra, Urabaia Candurebi Andaraia, já caiu por terra essa barreira, para a honra e para a glória do Senhor. Eu profetizo que já caiu por terra. Nós vemos na sua palavra, Deus da glória, de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos inclinaram-se para adorar o Senhor, os mesmos alcançaram os feitos do Senhor em forma de milagre. E eu creio que nesta campanha de oração, de clamor por milagre, onde vidas estão aqui provocando o seu milagre na adoração, não há de ser diferente. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor há de alcançar este adorador com o milagre que ele veio buscar, que o Senhor há de alcançar esta adoradora com o milagre que ela veio buscar do Senhor. Eu creio, Senhor da glória, que vidas hoje já estão tomando posse da sua vitória. Alabraia chegue ando rebiando que mandaia candaraia uriande calachuri andaraia urablaia chegue ando rebiandaraia. Eu creio, Senhor da glória, porque assim como o val de Jaboque na história de Jacó não foi uma terra aleatória onde ele estava perdido e passou por lá.
O Val de Jaboque foi a terra que o Senhor preparou para exaltar Jacó. O Senhor preparou a terra. O Senhor enviou o anjo. Ele até entrou naquele lugar como Jacó, mas ele saiu como Israel. Tem pessoas que até entrou aqui nessa transmissão angustiado. Tem pessoas que até entrou aqui nessa transmissão angustiada, preocupado, preocupada. Mas assim como Jacó saiu como Israel, eu creio que tem vidas que já estão saindo, quando sair daqui, já vai sair com a sua vitória. O Val de Jaboque não foi um acaso. O Senhor preparou o cenário, o Senhor preparou o local e enviou o anjo. Eu creio que esta corrente de oração por milagre, Senhor amado, nesta humilde transmissão, eu creio que vidas já estão recebendo o milagre do Senhor. O anjo olha para Jacó, quando já estava amanhecendo o dia, e diz assim ao mesmo: a partir de hoje, eu não te chamarei mais Jacó. A partir de hoje, tu serás chamado Israel, herdeiro e merecedor da promessa do Senhor. Senhor, eu creio que o anjo já foi enviado até esta pessoa agora. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Levanta sua mão na sua casa, onde você estiver. Diga assim: eu estou tomando posse. Assim como Deus enviou o anjo até aquele lugar, eu creio que o Senhor já está enviando o anjo agora com a chave da vitória para esta pessoa. Pessoas que levantarem a sua mão no celular, pessoas que tomarem esse gesto de fé e dizer: eu estou tomando posse na sua casa, onde estiver. Senhor, confirma, o anjo do Senhor entrega essa vitória para esta pessoa. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Porque eu estou indagando com essa palavra simbólica, porque eu creio que está escrito em Salmo 91 que o nosso Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito. Então, em nome do Senhor, eu já posso contemplar pessoas do outro lado da transmissão estendendo suas mãos, dizendo: eu estou pegando essa chave da vitória hoje. De calabrande caiacandarai. E foi o Senhor Jesus que indagando dizia: tudo é possível para aquele que crê. Alabraiacando rebi andaraia. Tudo é possível aquele que crê. Eu já posso contemplar o anjo do Senhor indo ao encontro de vidas e pessoas estendendo suas mãos onde está e dizendo: eu estou pegando a minha vitória hoje. Hoje eu estou pegando essa chave da vitória. Eu vejo o inferno desesperado de Calabaia, Cando, Rebiando, Rebianda, Ramandaia, Candarai. Eu vejo o inferno desesperado, porque portas do inferno estão se fechando neste momento. De Calai, o Rabando, Camande, Caia, Candaraia, Rabande, Caia, Candarai. Eu já vejo o inferno desesperado, porque tem pessoas aqui com ousadia, a ousadia da mulher do fluxo de sangue, que ela dizia: se eu tiver a oportunidade ao menos tocar na hora do mestre, eu serei curada da minha enfermidade. Tem pessoas tomando posse. Lablai deco decando rebi andaraia, uriando que mande raia candaraia. Tem pessoas com ousadia, tem pessoas ousadas aqui dizendo: eu estou tomando posse hoje. Alabrande calai decando rebi andaraia, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, o Val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Ele entrou como Jacó, mas o anjo olha para Jacó e diz: a partir de hoje, tu serás chamado Israel. O que significa, pastor? Israel significa herdeiro da promessa, pois a promessa de Deus era para o povo de Israel. Hoje tem pessoas saindo daqui como Israel. Hoje tem pessoas que pessoas que já não estavam nem mais acreditando na virada na sua história hoje. Decando, rebiando, rebiandaraia. Eu creio em nome do Senhor Jesus e na qualidade de profeta dos dias atuais, citado na Bíblia Sagrada como vaso da casa do Senhor. Eu quero profetizar, eu quero determinar agora, assim como Jacó, em Gênesis capítulo de número 22, ele pode contemplar uma escada que ia da glória até a terra, e Jacó viu o Senhor da glória em pé no alto daquela escada. Eu já posso contemplar agora anjos do Senhor sendo enviados a lugares agora, a lares agora e vidas tomando posse. Jacó contemplou o anjo antes de Jacó passar pelo Val de Jaboque e ver aquele anjo em sonho. Em Gênesis 22 ele já tinha visto anteriormente. Deus mostrara, Jacó via anjo subindo e descendo. Era Deus dizendo: Jacó, eu envio o anjo trazendo cura. Jacó, eu envio o anjo trazendo libertação na área familiar. Jacó, eu envio o anjo trazendo a providência financeira. Jacó, eu envio o anjo trazendo a restituição sentimental. Jacó entendeu
recebeu a revelação celestial e agora tem vidas recebendo milagre, porque eu creio que o mesmo Deus que se apresentou a Jacó como Deus que envia anjos ao nosso respeito, já está tomando posse agora. Labande Hayakandarabia, Uriande Keyakandaramanda Yakandarayo, Rablanto Kamande Hayo, Urabakandaramandaya. Jacó não saiu do Val de Jaboque sem o milagre dele. Você não vai sair daqui sem a sua vitória. Você não vai sair daqui sem o que está fervendo no seu coração ser alcançada pelo Deus da glória. Vai tomando posse agora. Vai tomando posse agora, é contigo. Você não está nessa transmissão apenas por estar. Você não veio aqui apenas por vir. Deus te trouxe aqui para confirmar essa vitória. Alabraia show que ando rebi andaraia. Alabrande keia cando rebi andaraia. O Val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Esta live não é um acaso na tua história. É uma live simples. Pastor, não pode fazer nada. A live não menos ainda. Mas aquele que tudo pode está presente aqui na pessoa do Espírito Santo para confirmar a tua vitória. É hoje. Jacó disse: eu não vou sair do Val de Jaboque sem a minha vitória. É hoje. Tira da sua mente a indecisão. Ainda tem pessoas aqui, o Espírito Santo do Deus da glória me revela, ainda tem pessoas aqui no vale da indecisão. Ainda tem pessoas aqui dizendo: será? Eu não sei não, eu não vou estar lá. O Espírito Santo do Deus da glória me revela pessoas aqui ainda no vale da indecisão. E é hoje que Deus vai começar a mudar essa situação. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. É você e Deus agora. Jacó não pensou duas vezes. Jacó, quando ele viu aquele anjo, ele disse: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. Hoje Deus está enviando o anjo até você. É contigo mesmo, toma posse. Hoje, a partir de hoje, você vai ver a mudança por parte do Deus da glória nesta situação. Alabraia chegue andarábia, calabrande raia candaraio, urabrande code candaramandaya candarábia, uriande que andaramandaya shuriandaraia. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto do clamor por milagres, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido por vidas, por adoradores, por adoradoras que talvez estejam com seu relacionamento abalado ou até destruído. Quantas famílias, Senhor, quantas pessoas que o seu lar deveria ser o ninho do amor e tem mais se tornado uma arena de guerra, de ofensa. Lares aonde este homem ou esta mulher só escuta palavras de ofensa. Senhor, tem pessoa que está aqui na transmissão que escuta mais palavra dura dentro da casa do que palavras, Senhor da glória, de união. Eu quero entregar em tuas mãos esta mulher. Eu quero entregar em tuas mãos esse homem. Pessoas que têm falado já dentro do lar que já não ama mais. Olha, Senhor, confessações dentro desta casa, dizendo: eu já não gosto mais de você. Lares onde a pessoa todo tempo fala que vai sair desta casa. Não podemos subestimar a inteligência do adversário, pois em Efésios capítulo de número 6, no verso de número 13, a Bíblia diz assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é inteligente. O adversário, ele sabe que quando ele toca na área sentimental de homens ou mulheres, ele não destrói só uma vida, ele destrói toda uma família. E talvez tenha pessoas aqui, Deus da glória, que está pelejando pela sua família, está lutando pelo seu lar. Vidas que estão aqui, Senhor da glória, buscando o favor do Senhor para a sua vida sentimental. Ah, Senhor da glória, toca nesse lar, coloca mais união nesse lar. Está faltando diálogo dentro desta casa. Esse casal já não conversa mais. No início, o Espírito Santo do Deus da glória me revela que esse casal sentava à beira dessa cama e conversavam sobre os planos, os projetos. Hoje em dia já não tem mais diálogo dentro desta casa. Alablande, calachuri, andaraios. Senhor, desperta, Senhor, o diálogo, Senhor, a este casal, diálogo que já não existem mais.
Senhor, eu oro por vidas que quando muitas das vezes nós vamos fazer a oração individual e nos deparamos a ler os pedidos de oração, quantas e quantas das vezes nos deparamos com pedido de oração escrito assim: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas vezes nos deparamos com pedido de oração: pastor, minha esposa me abandonou. Pastor, meu namorado não quer mais saber de mim, sumiu. Minha noiva, meu noivo, minha namorada. Quantos relacionamentos abalados. O adversário, ele é inteligente. E a Bíblia diz que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele tem esses 3 objetivos: matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu. Quantos lares abalados, Senhor da glória. Eu quero entregar em tuas mãos esta mulher, o relacionamento dela, este homem, o relacionamento dele, Senhor da glória. Quantas pessoas com relacionamento já até destruído. Mas o Senhor pode restituir, Pai, esse relacionamento. O Senhor pode restituir, Deus da glória, a vida sentimental desta pessoa que está aqui unindo a fé dele com a nossa. Está aqui unindo a fé dela com a nossa. O Senhor pode restituir, Pai, esse namoro, noivado ou casamento. Por isso eu quero entregar em tuas mãos, Pai, a vida sentimental desta pessoa. Eu quero acrescentar, Deus da glória, a oração por milagre. Um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher. Pelo milagre na vida, na história sentimental deste homem. Toca com toque de milagre. E com milagre de restituição. E porque eu oro, Senhor, a pedir ao Senhor pela restituição de relacionamentos que talvez estão destruídos. Porque a Bíblia vai dizer em Jó 42... que em meio às percas, Senhor da glória, do seu servo Jó, em Jó 42, Jó estava orando. E o que me chama a atenção é que Jó não orava nem por ele. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. Quando Deus, a qual estamos adorando, restituiu na vida de Jó tudo que Jó havia perdido. A Bíblia diz que quando Jó estava orando, aconteceu na história de Jó a restituição. Se tem pessoas aqui que precisam, Senhor amado, viver na vida dele, na vida dela, na história dele ou dela, uma restituição do seu relacionamento, assim como o Senhor restituiu tudo que Jó havia perdido. E talvez a única restituição que essa mulher ou homem precisa, que o Senhor entra na vida dele com restituição na vida dela, seja sentimental. Eu peço ao Senhor, toca na vida, na história desta mulher com toque de restituição sentimental. Toca na vida, na história deste homem com toque de restituição sentimental. Restitui esse namoro, noivado, casamento. Joga por terra, Senhor amado, toda barreira, todo levante. Assim como o Senhor restituiu na vida de Jó. Se tem pessoas aqui com relacionamento abalado, se tem pessoas aqui com relacionamento destruído, que o Senhor venha tocar com toque de restituição sentimental, para a honra e para a glória do seu nome. Assim como o Senhor restituiu tudo que Jó havia perdido, eu profetizo a restituição na vida sentimental desta pessoa. Assim como outrora nós tivemos inúmeros testemunhos de restituição e postamos na FOIU, restituição sentimental, Senhor da glória. A Bíblia não fala que o Senhor começa uma grande obra de milagre e as deixa pela metade. Mas a Bíblia fala sobre os seus feitos assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. Entre os milagres que o Senhor operou, o Senhor já restituiu o relacionamento. Restitui o relacionamento desta mulher ou deste homem, Senhor da glória. Eu oro por pessoas que talvez estão com a sua terra sentimental destruída ou até abalada. Pessoas que estão, Senhor, com a sua terra sentimental amargando a dor da solidão, do abandono. Pessoas que se dedicaram à vida sentimental, ao relacionamento, e tudo que colheu foi o abandono, a ingratidão. Deus, Criador dos céus e da terra, eu te apresento a vida sentimental desta mulher. Eu te apresento a vida sentimental deste homem, Senhor amado. Alcança o relacionamento com alcance de milagre. Senhor, a terra sentimental está ferida, amargando a dor da solidão. A terra sentimental talvez não está nem mais acreditando no amor, que pode ser feliz no amor. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, a Bíblia diz que quando Salomão terminou de adorar juntamente com o sacerdote, houve resposta de imediato. A Bíblia diz que a glória, o fogo do Senhor consumiu aquele holocausto de maneira que eles não conseguiram ficar aos seus pés. Mas no verso 14, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o povo que chama pelo seu nome, Senhor amado.
E a terra que talvez esteja ferida, que precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental desta mulher, talvez seja a terra sentimental deste homem que une a fé dele com a nossa. Sara a ferida da vida sentimental que essa pessoa carrega. Sara, Senhor, a ferida na vida sentimental que este ou esta carrega. Em o nome do Senhor. Deus, quando eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental, porque tem pessoas com relacionamento destruído aqui. Pessoas que talvez já até falaram: se o Senhor restituir o meu relacionamento, eu vou voltar nessa transmissão e vou dar meu testemunho. Pessoas que já fizeram até esse voto com o Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor restituir minha vida sentimental, eu volto aqui e direi que o Senhor fez para engrandecer o seu nome. Por isso eu te peço, Senhor, restitui. Jó orou e houve restituição em tudo que Jó havia perdido. Então nós estamos orando e nós cremos, Senhor, que vai haver restituição nas percas na história desta mulher. O seu Filho amado Jesus nos orientou a respeito do poder que tem a oração. Quando Jesus ele dizia: tudo que pedires ao meu Pai, em oração, crendo em o meu nome, recebereis. Jesus poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedido. Mas o seu Filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Por isso eu te peço, Deus, toca na vida sentimental desta mulher, toca na vida sentimental deste homem, com toque de restituição, com o mesmo toque que o Senhor tocou na história de Jó, com toque de restauração, com toque de restituição, para a honra e para a glória do seu nome. Ainda acrescentando a oração por milagres, eu venho pedir ao Deus da glória, autor de nossa fé, pelo milagre da cura. Se tem pessoas aqui enferma, com a saúde debilitada, Deus, toca com toque de milagre, de cura, sobre as dores, a enfermidade que está sobre esta mulher, sobre as dores, a enfermidade que está talvez sobre esse homem. Lembro-me da profecia do profeta messiânico, profeta de nome Isaías, quando o mesmo narrava o Messias, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Porque Isaías foi conhecido como profeta messiânico? Porque ele veio antes do Senhor Jesus, e ele já profetizara Cristo e tudo o que iria acontecer. E o que me chama mais atenção, entre as profecias do profeta Isaías, conhecido como um dos profetas maiores, como profeta messiânico, é que o mesmo teve uma ilustração do Senhor Jesus na cruz do Calvário antes de acontecer. E ele dizia assim: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Isaías falou que o Senhor Jesus já levou todas as dores, todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Isaías, ele viu Jesus na cruz do Calvário antes de acontecer. E ele viu que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava levando todas as dores, todas as enfermidades. Por isso eu peço ao Deus da glória, autor de nossa fé, se diante dessa transmissão tenha vidas, pessoas enfermas, debilitada. Foi o seu Filho amado Jesus que disse, Senhor, que tudo é possível para aquele que crê. Por isso eu te peço, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura, Senhor, a partir de agora. Na pessoa do Espírito Santo eu te peço, toca nesta pessoa que está debilitada, enferma, com toque de cura. Toda enfermidade, segundo o profeta messiânico, profeta de nome Isaías, já foi levado na cruz do Calvário. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, eu te peço, toca agora sobre esta pessoa que está enfermo. Toca agora, Deus da glória, sobre esta pessoa que está enferma, com toque de cura, jogando por terra todas as dores, jogando por terra toda a enfermidade. Começa, Deus da glória, a restaurar a saúde desta mulher. Te peço, Senhor, começa a restaurar a saúde desse homem. Eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para a saúde ser restaurada. Do calabrando ramandequeia candaraio. Foi o seu Filho amado Jesus que dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem que está enfermo está aqui, crer que o Senhor pode curá-lo, não tem mais nada que impeça da cura dele acontecer agora. Se essa mulher que aqui se encontra, ela crê que o Senhor pode curá-la, não há mais nada que impeça, Senhor, dela sair daqui curada, porque o Deus da cura está presente na pessoa do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Deus da glória, autor de nossa fé,
vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa com toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores. A partir de agora, em o nome do Senhor Jesus, alabraia, shuri, andaraia. A partir de agora, em o nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade vai caindo por terra agora. A ponta do cabelo, a planta dos pés com toque de cura agora. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas dores. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário sobre si todas as nossas enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus, aonde estiver doendo, vai saindo agora essa dor que aloja no corpo desta pessoa, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Vai saindo agora do corpo desta pessoa enfermidade, dores, porque segundo o profeta messiânico, profeta de nome Isaías, o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Vai caindo por terra agora a enfermidade, vai saindo agora, labraia, shuriando, rebiando, aramandaia, candaraia, em o nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra agora. Dores de cabeça vai saindo agora da mente desta pessoa, dores no dente vai saindo agora. Toca, Senhor, nos dentes dessa pessoa, toca nessa inflamação, aonde estiver inflamado no corpo desta pessoa, vai jogando por terra agora. Espírito Santo do Deus da glória, começa agora a restaurar a saúde desta pessoa. Eu vos peço humilde e gentilmente, Espírito Santo do Deus da glória, vai restaurando agora a saúde desta pessoa. Aonde estiver doendo, vai jogando por terra essas dores nos braços, essas dores na coluna, essas dores nas pernas, essas dores aonde estiver no corpo desta pessoa, vai caindo por terra agora. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio que o nosso Deus ainda cura, porque o seu poder não diminui no decorrer dos tempos. O Deus a qual nós estamos adorando é aquele que indaga a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. O Deus a qual nós estamos adorando é imutável, o tempo não muda. O Senhor do calabrachuri andaraia, ele anda e candaraio. Vai tocando com toque de cura, Pai. Vai restaurando a saúde desta mulher, vai restaurando a saúde desse homem, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora, labrande calachuri andaraia. Segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus, ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus, ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora a cura desta mulher, eu determino agora a cura deste homem. Alabraia, shuri, andaraia. É para a honra e glória do Senhor. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso 1 em diante, narra a trajetória do nosso Senhor Jesus, quando mesmo estava a fazer a sua obra, juntamente com os discípulos, quando os mesmos avistaram um homem enfermo e interrogando ao Senhor Jesus, perguntam-lhes: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade dele foi consequência dos seus pecados? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e por isso o pecado veio ao filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo, mas essa enfermidade que assola este homem é para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades permissivas pelo Senhor para que a sua glória se manifesta através dos seus feitos, através da cura do calai de cando, rebi, andaraia, candaraia. Por isso eu te peço, Deus da glória, segundo o contexto do seu Filho amado Jesus, manifesta a sua glória sobre o enfermo agora, manifesta a sua glória sobre enfermas agora, manifesta a sua glória sobre essa enfermidade agora. Começa a jogar por terra todas as dores, começa a jogar por terra toda a inflamação, começa a repreender agora toda a infecção sobre o corpo desta pessoa. Alabrande, cando, rebi, andaraia, orabaia, candaramandaia, candaraia. O Senhor Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê, ele vai sair daqui curado. Se essa mulher crê que o Deus da glória ainda opera milagre, ela vai sair daqui curada. Toda inflamação vai caindo por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores.
Toda infecção vai caindo por terra agora, em um nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em um nome do Senhor Jesus, vai tocando nesse cisto agora, Pai. Vai repreender nesse cisto agora. Em um nome do Senhor Jesus, eu determino que esse cisto vai sair do corpo desta pessoa. Em um nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Em um nome do Senhor Jesus, eu determino que esse cisto vai sair, vai cair por terra para a glória do Senhor. Em um nome do Senhor Jesus, vai queimando esse nódulo agora, vai repreendendo esse nódulo agora do corpo desta pessoa, vai jogando por terra, Deus da glória, Deus de milagre, Deus de maravilha. Em um nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Alamande canto rebiandaramandaia, que me ande com de canto rebiandaraio. Em um nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora este nódulo. Labrai canto rabiachuri andaraia. E de calachuri andaraia, do que mantequeia canda rabia show, alabai de canto rebi andaraia. Deus, eu te apresento esta pessoa que está com a pressão desregulada. Olha aí, Espírito Santo do Deus da glória, toca na pressão desta pessoa com um toque de milagre agora. Segura, decai, decando, rébia. Olha aí, Senhor, essa pessoa com essa pressão desregulada. Só o Senhor pode restaurar a saúde. Ah, Espírito Santo do Deus da glória, toca agora com toque de milagre. Toca agora com toque de cura. Toca na pressão desta mulher, toca na pressão deste homem. Alablai, decando, rébia, andaraia. Vai queimando esse câncer do corpo desta pessoa. Vai queimando este câncer agora do corpo desta pessoa. Vai queimando este câncer agora, Espírito Santo do Senhor, do corpo desta pessoa. Vai queimando agora esse câncer do corpo desta pessoa. O profeta messiânico, o profeta de nome Isaías, ele disse que o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Queima ele agora, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, esse câncer vai desaparecer para a glória do Senhor. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 9, que aquela enfermidade daquele homem era para a manifestação da glória do Senhor, e a sua glória ainda continua se manifestando, porque o Deus a qual nós estamos orando é aquele que indaga em suas palavras a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então eu te peço, Deus eterno, queime esse câncer agora, joga por terra essa enfermidade agora, alabrande calachuri andaraia. Joga por terra essas dores agora, em o nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo essa diabetes agora, Deus da glória, Deus de milagre, Deus de maravilha. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui a representar um dos seus. Talvez uma mãe que precisa da cura, Senhor da glória, para o seu filho que está distante, ou sua filha que está distante, talvez casado, casada, e já não mora mais neste lar, mas está aqui representando a esta e pedir a favor do Senhor em forma de cura. Talvez eu esteja aqui orando com uma esposa que precisa que o Senhor venha tocar no seu esposo com toque de cura. Ah, Deus, e talvez ele está enfermo, Pai, e talvez ainda assim está trabalhando, Senhor da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão representando um dos seus, que talvez esteja distante ou até num leito do hospital. Em Salmo 91, a sua palavra vai dizer que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. O Senhor, Pai amado, dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Segundo a sua palavra, eu te peço, Senhor da glória, eu quero unir a minha fé com a fé desta pessoa que está aqui, mas está representando um dos seus, aquele ou aquela, a qual precisa que o Senhor toque com toque de cura. Deus, envia o anjo da cura aonde estiver esta pessoa, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé deste, eu quero unir a minha fé com a fé desta e pedir a ti, Deus, envia o anjo da cura. Toca nesta pessoa, aonde quer que esteja, com toque de cura. Alabrande canto rebiandaraia. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, toca, Deus da glória, nesta pessoa com toque de cura. Joga por terra toda a enfermidade, joga por terra todas as dores. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço. Alamande canto rebiandaraia, que de calachuriando rebiandaramandaia candarabia, do que de candaramandaia candaraio. Em o nome do Senhor Jesus, envia o anjo e toca com toque de cura. Envia o anjo, alabrai decaia candarabia. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo
profetizo, eu determino em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Eu determino, se tem pessoas aqui enfermas, saia daqui curado, saia daqui curada desta enfermidade. Orablai de Kalashuri Andarábia, onde tiver pessoas representadas, eu clamo ao Deus da glória, envia o anjo da cura e toca, com toque de cura, em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade vai cair por terra, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Alabrande, Kalashuri Andaraia. Deus, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor da glória. Ah, Senhor, pessoas que estão aqui desempregado, desempregada, talvez endividado, endividada, Senhor da glória, e talvez indague aos seus próximos a dizer assim: ah, se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para fazer as compras, e se faço minhas compras, o valor não dá para mim a pagar as contas, porque o dinheiro é limitado. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão desempregado, desempregada, e talvez o mesmo ou a mesma já tenha deixado o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária tenha solicitado os serviços deste ou desta. Senhor da glória, eu quero unir a minha fé com a fé deste ou desta, que precisa talvez de uma vitória, de um milagre financeiro, ou até de uma porta de emprego. Talvez tenha pessoas aqui que estão até temerosas a vir a mendigar um pão. E eu me lembro do teu servo Davi, quando mesmo resumiu toda a trajetória de vida na sua presença. Quando Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Davi, ele disse a sua experiência de vida, dizendo que o Senhor jamais